Eu peço para que os irmãos se inscrevam no nosso canal e todas as vezes que os irmãos se inscreverem, nós enviaremos um vídeo novo, amém? Eu falarei de 4 coisas que Deus odeia, amém? O primeiro se encontra em Salmos capítulo 5, versículo 4 e 6, amém? Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Amém? Nós vemos aqui que Deus, Ele odeia, amém? Odeia o mal e os traiçoeiros, amém? Então nós vemos que não vamos praticar o mal, para que o Senhor não venha nos odiar. O adultério é um mal, o furto é um mal. Então não vamos adulterar, não vamos furtar, não vamos ser injusto, que é um mal também, e isso Deus odeia. Não vamos fazer que Deus nos odeia, pelas nossas atitudes e pelas nossas práticas, amém? Então eu deixei frisado aqui 2 coisas, amém? O mal e ser traiçoeiro, amém? Nós vemos que aquela pessoa que é traiçoeira, muitas das vezes ela está do nosso lado, nós ali se regozija, se alegra com ela, até mesmo fala que como que essa pessoa é boa, maravilhosa, mas por trás de nós ela está sendo traiçoeira. E Deus ele não se alegra com isso. Mas por que Deus não se alegra? Porque Deus é verdadeiro. Toda vez que Jesus ele vem ali diante da humanidade, ele vem dizendo, em verdade vos digo. Então todas as vezes que nós tivermos que vir diante de um do outro, vamos vir em verdade. Não vamos ser traiçoeiro, para que Deus não venha nos odiar. Esta é a primeira coisa. A segunda se encontra em Provérbios, capítulo 20, versículo 10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor odeia. Você vê que o Senhor odeia pesos adulterados e medidas falsificadas. Aqueles que é comerciante, não venha adulterar, não venha falsificar nada, porque o Senhor odeia. O Senhor odeia peso adulterado e medidas falsificadas. Vamos agir de verdade, de justiça, corretos um com os outros, para que ali Deus venha se agradar conosco e não venha nos odiar por sermos injustos, fazendo o peso um peso incorreto. Amém? Essa é a segunda coisa. A terceira se encontra em Provérbios 22, versículo 12. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Amém? Então, nós vemos que a terceira coisa Deus odeia é um lábios mentirosos. Nós esperamos do irmão, o irmão falar a verdade. Mas o que o irmão faz? O irmão mente. E você vê que nós fica triste quando o irmão mente. Agora imagine Deus, que é Criador, que é Senhor, que ali está sempre nos guardando, nos protegendo, sendo justo conosco e nós sendo mentirosos. Homens mentirosos, homens presunçosos, homens arrogantes. E nós vemos que a palavra ela vai dizer que o pai da mentira é o diabo. E quando nós se fazemos mentirosos, nós estamos se fazendo filhos do diabo. Então Deus odeia os mentirosos. Como eu falei no versículo anterior, Deus ele é verdadeiro. Certa vez ele veio e falou assim, eu ocultarei, amém, de Abraão o que eu irei fazer em Sodoma e Gomorra? Não ocultarei, porque ele ensinará a descendência dele, o filho dele, a andar no meu caminho. Deus poderia mentir ali para ele, destruir Sodoma e Gomorra, mas quem estava lá? O sobrinho Ló. Mas Deus foi verdadeiro. Se apresentou diante ali de Abraão e o que ele falou? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus foi o quê? Verdadeiro, com os lábios de verdade. Não vamos deixar que os nossos lábios sejam mentirosos, para não sermos filhos do diabo, mas vamos ser verdadeiros, para sermos filhos de Deus. Essa é a terceira coisa. Deus odeia lábios mentirosos, mas ele se deleita, amém? Com aqueles que falam a verdade. Deus ele vai se deleitar em você,
quando você estiver sempre falando a verdade, sempre andando na verdade, e Deus sempre vai estar se regozijando e se alegrando de você. Amém? A quarta coisa se encontra em Isaías 61, versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei uma aliança. Nós vemos aqui que a palavra vai dizer que o Senhor, Ele ama a justiça. Amém? Se nós formos justos, como nós estávamos falando, de não adulterarmos, de não roubarmos, de não fazermos pesos enganosos, nós seremos justos e o Senhor nos amará. Mas a palavra de Deus diz que Deus odeia o roubo, aquelas pessoas que roubam. E nós não precisamos só pôr um revólver na cabeça das pessoas para mostrar que somos ladrões. Podemos roubar no peso, como ele disse, na falsificação. Então Deus odeia isso. E toda a maldade, pessoas maldosas. E eu falo de pessoas em geral, do cristão e do não cristão. Tem cristão que são piores do que o ímpio, são maldosos. Mas Deus ele fala que ele odeia essas pessoas. Então não vamos ser maldosos, não vamos ser mal para que Deus não venha nos odiar. Amém? E minha fidelidade eu recompensarei, e com eles farei uma aliança eterna. Aquela pessoa que é justa, na fidelidade de Deus, Ele recompensará. Nós seremos recompensados por Deus, não somente nessa terra, mas no mundo vindouro, por sermos justos. Querem ser recompensados por Deus? Sejam justos. E com eles farei uma aliança eterna. E Deus fazerá uma aliança eterna com nós. Deus colocará uma aliança no nosso dedo, e a aliança, ela não tem fim, ela não se corrompe. Deus, ele será eterno diante de cada um de nós, se andarmos em justiça e em verdade, não sermos traiçoeiros, não sermos maldosos, mas sermos fiéis diante do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, as 4 coisas que Deus odeia. Amém? E agradeço.